Boa noite, meus amados irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra do Senhor, diante da situação que o país e o mundo vivem. Todo mundo já teve medo algum dia. Medo de cair de bicicleta, de ficar doente, perder o emprego, ser reprovado na escola, são alguns dos exemplos. Há muita gente com medo de se contaminar com a Covid-19. Tomar as devidas precauções é fundamental, como lavar as mãos, se alimentar com mais frutas, legumes, verduras, ingerir vitamina C e outras recomendações médicas. Mas viver com medo, pânico, um pavor sem limites pode causar um mal bem maior do que o coronavírus. O medo nos paralisa. Quando estamos com medo, nós duvidamos de Deus. E isso é pecado. Mas como vencer o medo? A história do rei Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, nos traz algumas lições. Josafá foi um bom rei. Ele buscou a Deus em oração, tirou a idolatria das cidades de Judá, as imagens de escultura e firmou um compromisso com Deus em ser-lhe obediente. E num dia, 3 grandes exércitos se reuniram para guerrear contra Josafá, rei de Judá. Você não precisa fazer nada para ter inimigos, mas quando você decide seguir a Jesus, os inimigos se multiplicam. Quando soube da multidão de soldados que vinham contra ele, teve medo. E o que ele fez? O que nós devemos fazer quando o medo bate à porta do nosso coração? Em primeiro lugar, nós vencemos o medo através da oração. Nos versículos 6 a 12 de 2 Crônicas, no capítulo 20, Josafá faz uma oração e ele chama todo o povo para orar a Deus, para buscar a Deus com jejum. E essa oração de Josafá, aqui nesses versículos, não foi uma mera repetição de frases feitas. Josafá conversava com Deus. A sua oração é recheada de palavras que mostram quem é Deus, que é aquele que domina sobre todos os reinos dos povos, que na sua mão há força e poder e ninguém pode resisti-lo. O Senhor expulsou os idólatras que moravam em Canaã. Josafá lembra também da promessa que Deus fez quando sobreviesse espada por castigo, peste ou fome. Eles clamariam ao Senhor e ele ouviria e libertaria. Em sua oração, Josafá admite que o número de soldados inimigos é bem maior e ele não sabia o que fazer. Ele diz isso, mas ele esperava completamente em Deus. A história revela que todo o povo estava em pé, ouvindo a oração de Josafá, como também as suas crianças, mulheres e os seus filhos. A nação toda estava com medo, mas eles tinham uma diferença. A esperança, depois dessa oração, brotou no coração deles. Oração é uma apresentação a Deus e a ninguém mais dos nossos sentimentos, dos nossos corações, medos, angústias, dúvidas, ansiedades. Ele orou ao Senhor porque somente Ele pode nos ouvir. No momento de uma das suas maiores angústias, Jesus orou a Deus dizendo: se possível, passa de mim este cálice. Nós também podemos clamar ao Senhor. Nós podemos apresentar o nosso coração, o nosso medo, as nossas ansiedades ao Senhor, colocar diante dele. Nós podemos clamar ao Senhor e dizer: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Busque o Senhor em oração e fale com Ele como está o seu coração. Ele vai ouvir, vai tirar todo o medo. A segunda lição que a gente vê nesse texto é que nós vencemos o medo ouvindo a palavra de Deus. Os versículos 14 a 17 mostra que Deus responde às orações.
Depois dessa oração, veio um profeta de Deus sobre Jaziel e ele disse: Não fiquem com medo, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois essa guerra não é de vocês, é de Deus. Fiquem quietos e vejam o que o Senhor vai fazer, porque Ele está com vocês. Fiquem quietos, parados, sem fazer nada. Às vezes, queremos ajudar Deus a resolver os nossos problemas. Mas o que o Senhor disse era: não faça nada, eu resolvo. Essa era uma palavra de conforto e esperança. Lembra quando nós éramos crianças e pedíamos aos pais para nos ajudar com algo pesado para carregar? Eles diziam: pode deixar, eu faço isso. E essa resposta tranquilizava o nosso coração, porque a gente nós conhecemos os nossos pais. Quando nós conhecemos a Deus e ouvimos o que Ele tem a dizer na Bíblia, a paz, a fé, a esperança invadem o nosso coração. Se você estiver com medo, eu sugiro que leia a Bíblia. Leia os Salmos, por exemplo. Leia o Salmo 3, o Salmo 46, 86. Leia também Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, onde Jesus fala: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Ouça o que a palavra de Deus tem para falar para o seu coração. E em terceiro e último lugar, nós vencemos o medo quando adoramos a Deus. Os versículos 18 até o versículo 22, diz assim que Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, os moradores de Jerusalém, também se prostraram e adoraram ao Senhor. Com essa resposta de que o Senhor iria resolver a situação, o rei Josafá e todo o povo se ajoelharam diante de Deus e adoraram. Eles começaram a cantar e a louvar a Deus, e a guerra ainda nem tinha começado. Quem é que canta vitória antes de começar uma luta? Foi exatamente isso que o rei Josafá fez. E ele fez mais. No dia seguinte, ele colocou cantores à frente do seu exército para louvarem ao Senhor em voz alta, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Pense numa estratégia maluca aos olhos humanos. Quando eles começaram a cantar e a louvar a Deus, os inimigos começaram a matar seus próprios companheiros. Eles atacaram uns aos outros e se destruíram. Quando Josafá chegou com o exército e procurou ver aonde estava o inimigo, ele viu aquela multidão de soldados mortos e nenhum sobrevivente. Josafá e o povo pegaram tudo que sobrou do exército inimigo: armas, joias, roupas, comida. Eles gastaram 3 dias para levar tudo. Fizeram uma grande festa para Deus, porque Ele lhes deu vitória. Comece a adorar a Deus. Reconheça quem Ele é. A conclusão que a gente chega é que nós estamos em guerra contra o coronavírus. É um inimigo que está causando medo em muita gente. E o que o Senhor fez com Josafá, Ele pode fazer em nós. Jesus, o Filho de Deus, veio para nos tirar o medo da morte e confiar somente nele. Ele venceu a própria morte ao ressuscitar. Ele viveu de novo. O medo causa pânico e desespero. Pessoas medrosas demais não conseguem orar com fé. Por isso nós precisamos buscá-lo de todo o coração, precisamos conhecer a esse Deus na Bíblia, obedecer à palavra do Senhor e adorá-lo. Jesus nos ama tanto que deu a sua vida por nós. E Ele nos chama para vivermos nesse amor. Ele diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
E o que nós temos que fazer? Primeiro, fazer o que Josafá fez. Entregar completamente o nosso medo a Jesus em oração. Converse com Deus. Apresente o seu coração diante dele. Fale o que está acontecendo com você. E segundo, ouça o que o próprio Deus tem a dizer na Bíblia. Leia a Bíblia. Terceiro, viva em adoração e louvor ao Senhor. Agradeça a Ele pela sua vida, agradeça a Ele pelo que Ele fez, agradeça a Ele por tudo, porque Ele está no controle de todas as coisas. Agradeça a Deus por quem Ele é, no que Ele fez e o que Ele pode fazer. Nós podemos dizer muito obrigado, porque o Senhor está comigo, e por isso nada e nem ninguém pode me fazer mal. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Conheça e experimente esse amor. Comece a adorar o Senhor. Você não vai ter mais medo de nada. Eu gostaria de orar com você agora. Glorioso Deus, nós bendizemos o Teu nome, te agradecemos porque Jesus veio tirar todo o nosso medo. Ele morreu na cruz por nós para pagar pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos confiar somente nele. E clamamos a Deus, tenha misericórdia de nós. Abençoe, ó Deus amado, todos esses ouvintes, toda a nossa cidade, para que o Senhor, ó Deus, possa ser conhecido por nós e assim, ó Deus, o medo possa ser retirado do nosso coração, da nossa mente. Que o Senhor nos ajude a confiar em Ti, entregar a nossa vida, as nossas ansiedades, o nosso medo ao Senhor. Temos fé de que o Senhor está no controle absoluto de toda essa situação que estamos vivendo. Dá-nos paz, meu Deus, dá-nos alegria, dá-nos esperança e ajuda-nos a viver louvando e adorando o Teu santo nome. No nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui nos assistindo. A minha irmã, manda um abraço aqui para a minha irmã Marli, que está lá em Anápolis, Goiás. O Mike, que está acompanhando, um abração, Mike. O Juan Gutierrez, a Vitória, Luana, Alcemir, Joaquim Elídio, a Lúcia e a todos os irmãos aqui. Eu quero agradeço a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Cruz Alta, todos vocês que estão nos assistindo, e que Deus abençoe, que Deus nos traga paz ao coração, que possamos confiar nele, porque ele está no controle de tudo. Ele é o Deus soberano, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso pastor, é aquele que está sempre conosco. Confiemos no Senhor e andemos junto com Ele. Um abraço a todos, Deus abençoe, muito obrigado.